Então, na última aula, né, a gente viu essa parte aqui, que era a multiplicação de matrizes, que para você poder multiplicar matrizes, a quantidade de colunas da primeira tem que ser igual à de linhas da segunda, e além disso, que a quantidade de linhas da primeira matriz e a quantidade de colunas da segunda matriz vai ser a quantidade que vai ter na matriz de resultado, tá? Então, o resultado terá quantidade de linhas da primeira pela quantidade de colunas da segunda. E a gente fez o seguinte, né? A gente, por exemplo, aqui era o elemento A11. A gente pegava, então, a primeira linha com a primeira coluna, né? Fazia as multiplicações e somava. Aqui, primeira linha, segunda coluna. Então, você pegava a primeira linha com a segunda coluna e assim por diante. Depois, fazia as continhas com resultados. Beleza. Agora, né, a gente vai ver a parte de determinante, tá? Determinante é mais fácil do que a multiplicação de matrizes. Então, o que é um determinante, né? O determinante é um número real associado a matrizes quadradas. Toda matriz quadrada possui um determinante, tá? Então, existe determinante de matriz de ordem 2, que é 2 linhas e 2 colunas. Existe uma determinante de ordem 3, que é de matriz de 3 linhas e 3 colunas. Então, é um número que vai estar associado a um número representativo daquela matriz, tá? E para calcular o determinante, né, a gente tem alguns jeitos que nos ajudam a calcular esse número. A gente vai ver primeiro de ordem 2, tá? A gente só vai ver o de ordem 2 e o de ordem 3. De matrizes maiores, a gente não vai ver aqui, tá? Fica aí para quem for prestar algum curso na faculdade de exatas, aí vocês veem essas partes, tá? Porque é muito mais complexo, dá muito mais trabalho, e sabendo aqui a de 2 e a de 3, a gente já consegue fazer os nossos exercícios. No livro de vocês nem tem determinante de ordem maior que 3, tá? O maior é o 3. Vamos lá então. Primeiramente, determinante de ordem 2. Então, eu vou calcular aqui, tá? Vou fazer aqui no cantinho. Determinante de ordem 2. Tá? Então, a gente vai pegar uma matriz qualquer, né? Vamos supor que uma matriz A, como sendo 2, 9, menos 3 e 7. Tá? Uma matriz aí comum de ordem 2, né? De 2 linhas e 2 colunas. E eu vou calcular o determinante dela. Para calcular o determinante, né? A gente chama assim de determinante de A, det A. Esse det quer dizer determinante. Vai fazer o seguinte. Normalmente, determinante a gente simboliza ele entre duas barras, tá? Quando você está falando de determinante, a gente coloca entre duas barras. E vou reescrever os números aqui. 2, 9, menos 3 e 7, tá? Então, o determinante de A, geralmente a gente põe a matriz dentro de duas barras, tá? E vamos calcular esse determinante. Como? Primeira coisa, vou multiplicar os elementos da diagonal principal. Então, diagonal principal, lembra, é aquela que vai do primeiro ao último elemento, certo? Vou multiplicar isso. Então, aqui, ó, 2 vezes 7, certo? Agora, põe o sinal de menos, sempre menos, tá? Então, multiplica a diagonal principal, menos, multiplica a diagonal secundária, tá? Então, menos, multiplica a diagonal secundária. 9 vezes menos 3. 9 vezes menos 3. E resolve essa conta, tá? Então, a gente tem aqui. Quanto que é 2 vezes 7? 14. Né? A gente tem aqui um menos aqui e um menos aqui. Menos com menos? Mais. Quanto é 9 vezes 3?
27. Quanto é 14 mais 27? 41. Então, o determinante dessa matriz aqui, o número representativo dessa matriz é 41, tá? Então, o determinante da matriz A é 41. Entenderam? Multiplica principal menos multiplica secundária. Alguma dúvida? Sempre menos. Sempre menos. Tá? Nessa de ordem 2, sempre menos. Vamos lá. Oi, pode falar. Aquela explicação que teve na sua última aula, Sim. tem a ver com a primeira questão? Sim, a primeira questão você vai fazer utilizando aquela explicação. Tá? Você vai multiplicar as matrizes. Eu não consegui entender, não. Eu vou ver se dá tempo de explicar um pouquinho ela no finalzinho. Senão a gente vê outra aula. Deixa eu ver aqui que dia que tem outra aula minha com vocês. Segundo A. Amanhã, primeiro horário. Tá? Mas qualquer coisa eu vejo que no finalzinho se dá tempo de explicar rapidinho. Tá? Vamos lá. Eu tive que começar um pouquinho tarde a aula. Tem um probleminha aqui, mas vai dar certo. Então, vamos a um outro exemplo. Agora, vocês vão me ajudar a fazer. Vou chamar agora de matriz B, tá? Vamos supor aqui que eu tenho uma matriz B com os números 5, menos 6, 4 e 0. Tá? Então, vamos calcular o determinante de B. Determinante da matriz B. Lembrando, determinante entre duas barrinhas. Então, a gente vai ter aqui os números 5, menos 6, 4 e 0. Primeiro, então, eu faço o que, gente? Deixa eu voltar. Pega a raiz determinante, né? Isso, para calcular o determinante. O que eu fiz lá primeiro na outra matriz? Pegou a primeira... aquele negócio lá. Diagonal Diagonal principal. Isso, eu vou colocar aqui, ó. Ixi, faltou um A aqui, engoli um A. Não é diagonal, não. Diagonal principal. E aqui, diagonal secundária, tá? Então, peguei os elementos da diagonal principal, fiz o que com eles? 2 vezes? O que eu fiz aqui com eles, ó? Multiplicou. Então, vou pegar os elementos da diagonal principal e multiplicar. Quais são os elementos da diagonal principal aqui? 5 vezes 0. Isso, 5 vezes 0. Qual que é o sinal que sempre coloca? Menos. Menos. Então, menos. Agora, eu vou fazer o quê? 6 vezes Menos 4. Isso, menos 6 vezes 4, né? Diagonal secundária agora. Então, pega os elementos da diagonal secundária. Então, menos 6 vezes 4. E agora multiplica isso aí. Quanto é 5 vezes 0? 0. Menos com menos? Mais. 6 vezes 4? Não. 6. Não. 6 vezes 4. É um número que quase ninguém gosta de falar. Isso. Isso, 24. Então, 0 mais 24 dá 24, tá? Então, o determinante da matriz B é 24. Ok? Entendido isso? Ok. Então, com isso, vocês vão fazer de ordem 2, né? Cálculos os determinantes. Dá para fazer a letra A e a letra B. A letra C e D é de ordem 3, tá? Não vai dar tempo de explicar agora, porque ela é um pouquinho maior de explicar e não dá tempo em 7 minutos. Mas eu vou explicar um pouquinho da aula passada, tá? O que vocês vão fazer? Na multiplicação de matrizes, né? Vamos colocar um exemplo aqui.
colocar pequeno, tá? Vamos supor que a matriz... Eu quero multiplicar essas duas matrizes aqui, ó. 5, 9, 4, 1. 2 menos 6, 7 e 3. Tá? Quero multiplicar essas duas matrizes. Aqui eu tenho uma matriz 2 por 2 e aqui eu tenho uma matriz 2 por 2. Eu verifico primeiro. Colunas dessa é igual à linha dessa? É. Então eu posso multiplicar, tá? Eu olho isso para saber se eu posso multiplicar. Então, posso multiplicar. Posso multiplicar. O resultado da minha matriz vai ser o quê? Vai ser uma matriz que tem a quantidade de linhas dessa e a quantidade de colunas dessa. Ou seja, vai ser uma matriz 2 por 2. Certo? 2 por 2. Ok? Então, o resultado vai ser uma matriz 2 por 2. É a quantidade de linhas da primeira com a coluna da segunda. Certo, beleza. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou preencher aqui com os meus elementos genéricos, né? A11, A12, A21, A22, tá? Elementos genéricos que a gente sempre coloca. Aqui, ó, A11 quer dizer o quê? Elemento da primeira linha, primeira coluna. O primeiro 1 aqui quer dizer o número da linha. O segundo 1 quer dizer o número da coluna. Então, primeira linha, primeira coluna. Beleza. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a primeira linha com a primeira coluna. Peguei primeira linha com primeira coluna. Beleza. E o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer as multiplicações. Como assim, professora? Ó, então, eu vou apagar esse elemento daqui e vou escrever, ó, 5 vezes 2, mais, sempre mais, 9 vezes 7. Ok? Deixa eu só tirar aqueles círculos ali, senão depois vai me atrapalhar. 9 vezes 7. Certo? Então, peguei. Vocês veem a seta, né, do mouse? Sim. Ok, então peguei 5 com o 2, mais o 9 com o 7. Beleza. Agora eu vou fazer isso para as próximas. O próximo aqui, ó, deixa eu fazer de outra cor. É o elemento 1, 2, ou seja, primeira linha, segunda coluna. Então, eu vou pegar isso lá nas matrizes. Vou pegar a primeira linha com segunda coluna, tá? E vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. 5 vezes menos 6. 5 vezes menos 6, mais... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho esses negócios aqui. Por causa do espaço, tá? Cinco vezes 6, mais, ó, 9 vezes 3. Tá entendendo, gente? Sim ou não? Sim. Ok. O próximo aqui, ó, é o 2, 1, ou seja, linha 2, coluna 1. Então, é isso que eu vou pegar, ó. Linha 2, coluna 1. Então, vou pegar isso. 4 vezes o 2, mais, sempre mais, 1 vezes 7. 1 vezes 7. E o último elemento, né, que a gente tem aqui... Desculpa, eu apaguei antes de nós. O último elemento é o 2, 2, ou seja, linha 2, coluna 2. Então, é isso que eu vou pegar. Linha 2, coluna 2. Vou fazer de cá. Linha 2, coluna 2. Então, eu vou pegar 4 vezes menos 6. 4 vezes menos 6. Mais 1 vezes 3. 1 vezes 3. E agora, professor? Agora eu vou resolver essas contas, tá? Vamos resolver as contas que a gente fez aqui. Lembrando, primeiro multiplicamos para depois somar. Primeiro eu fiz de azul, vou fazer aqui a continha de azul. Vamos lá. 5 vezes 2. 10. 9 vezes 7. 60.
E 3. 63. Então, ficar 10 mais 63, que dá quanto? 73. 73, ok. Agora vamos para o próximo que eu fiz de verde. 5 vezes menos 6. Dá menos quanto? Menos 30. Menos 30. Mais 9 vezes 3. 27. 27. Né? Então, menos 30 com mais 27. 3. Menos 3, tá? O sinal do maior é o 30. O 30 é maior, então o sinal ficou dele. Agora, o outro. 4 vezes 2. 8. 1 vezes 7. 7. 8 mais 7. 15. 15. E por último, 4 vezes menos 6. Menos 4. Menos 24. 1 vezes 3. 3. 3. Menos 24 mais 3. Menos 21. Menos 21. Tá? Então tá aí a nossa matriz. Então primeira coisa, né? Todas lá vai dar para multiplicar, tá? Então esse passo aqui do posso multiplicar você já considera. Aí vocês vão ver o seguinte: primeira linha, a quantidade de linhas dessa, quantidade de colunas dessa, é o quanto que vai ter no meu resultado, tá? Aí vocês montam a matriz genérica e vão pegando. Ah, aqui é o elemento A11, então pego primeira linha com primeira coluna. Ah, aqui é o elemento A12, então pego primeira linha com segunda coluna. Aqui é o elemento A21, então pego segunda linha com primeira coluna. E assim por diante, tá? Tudo bem, pessoal? Tudo, professora, isso aí foi a explicação da primeira questão, né? Isso, primeira questão, tá? O vídeo também vai estar para vocês lá, para vocês assistirem qualquer dúvida que tiverem, tá?